Olá pessoal, Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista. E vocês sabem muito bem que desde quando o Ciro Gomes não conseguiu passar para o segundo turno da eleição de 2018, de lá para cá ele já vem trabalhando para fazer a campanha para 2022. Nesse sentido, pode perceber que você tem aí na internet diversas lives, entrevistas, participação em programas televisivos, seja de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, enfim. Ele está trabalhando nesse sentido e até escreveu um livro onde ele apresenta o seu projeto nacional. E nesse sentido, eu quero, diante dessa gama enorme de lives e entrevistas que você tem por aí, eu quero destacar a entrevista que ele concedeu ao Glenn Greenwald, a Carta Capital de 27 de abril de 2021, onde, conforme a própria capa do vídeo da Carta Capital, o Ciro Gomes agora aposta no antipetismo para chegar ao segundo turno das eleições de 22. E é isso que nós veremos após a vinheta. Se você não assistiu essa longa entrevista de 1 hora e 17 minutos do Ciro Gomes, não tem problema, porque se você acompanha e vê algumas outras entrevistas, lives, a toada é sempre praticamente a mesma, né? Claro que quanto maior o tempo disponível, mais o Ciro Gomes pode explorar as suas ideias. Mas, de qualquer maneira, a grande novidade que nós temos agora é a chegada do marqueteiro João Santana para conduzir a campanha política de Ciro Gomes. Na verdade, a chegada do João Santana tem 3 aspectos que eu aponto aqui. O primeiro deles é que o João Santana tem know-how, ou seja, ele já conduziu aí a reeleição do Lula em 2006, fez também a campanha da Dilma nas 2 eleições, já fez, portanto, marketing político para prefeitos, deputados, senadores, não só no Brasil, como no exterior, seja na Argentina, em Angola, na Venezuela. Portanto, é um cara que tem, portanto, muito know-how de tratar politicamente essas questões. Vejam que hoje em dia o marketing político é decisivo em eleições políticas, né? Nós temos aqui até uma análise importante sobre um filme verídico que foi o filme No, que tratava das eleições do plebiscito ali do Chile para não mais conduzir o Pinochet. Vejam que está aqui, vocês podem dar uma observada que vale a pena. Então esse é o primeiro aspecto, o know-how. O segundo é que o João Santana tem como missão aí popularizar os termos técnicos, os termos econômicos que o Ciro Gomes domina e acaba praticando aí no seu discurso, né? Ou seja, não que os termos do Ciro Gomes sejam ultra complexos, não são. Mas, obviamente, como o domínio de economia do brasileiro médio, que, obviamente, tem um conhecimento médio à la BBB, né? Então fica difícil palatar, conhecer um pouco mais de economia, né? Nosso país não é afeito a isso, né? O que se passa, o que se busca de conhecimento é exatamente numa esfera muito inferior. Portanto, o João Santana vai colocar aí, e já está colocando nos vídeos curtos da campanha do Ciro, esses termos econômicos e políticos numa linguagem bem mais popular. E terceiro lugar, o João Santana conhece o PT, conhece por dentro. Portanto, é uma forma aí de não só você apresentar para o Ciro Gomes o caminho das pedras, bem como tentar, quem sabe, né, puxar alguns indecisos aí, que estão entre PT e PDT, para votar no Ciro Gomes, né? Uma das coisas que já fica notória disso, e apareceu nessa entrevista, né,
quando o Ciro Gomes fala que o PT fez pouco pelos pobres e muito pelos ricos, né? Então, nessa campanha, o João Santana já está apresentando pequenos vídeos que retratam isso. O Ciro Gomes, ele tem uma estratégia aí que é a seguinte, né? Na visão dele, e ele expressa isso na entrevista, que o Lula tem um público cativo de 30%, Bolsonaro em torno aí de 25%, e que, portanto, sobram aí uma fatia de 45%. E esses 45% é onde ele vai tentar trabalhar para ir para o segundo turno. Vale lembrar que na eleição de 2018 ele teve pouco mais de 12%. Portanto, ele teria aí que mais do que dobrar o número de eleitores para abocanhar essa fatia e superar o Bolsonaro, que eu falo para vocês que não vai ser uma tarefa nada fácil, porque se ele quer se apresentar como uma terceira via, lembre-se que a direita também, a direita mais tradicional, também tem seus candidatos, né? Aliás, uma gama de candidatos que vai abocanhar um certo número de votos. Se você pegar aí, conforme está aparecendo para vocês, as estatísticas de 2018, lembre-se que lá em 2018, mais ou menos, né, 10 milhões e 300 mil foram os votos somados de brancos e nulos no primeiro turno, né, que dão aí 8,8%, e no segundo turno foi até 11 milhões, né, 9,57%. E vale lembrar também que não votaram no primeiro turno 30 milhões de eleitores, ou seja, isso corresponde a 20%. Portanto, a tarefa que o Ciro tem aí para abocanhar eleitores vai ser uma tarefa hercúlea, ou seja, uma tarefa de Hércules, nada fácil, né? Vale lembrar que ele já foi candidato em 98, em 2002, em 2010 e agora em 2018, né? Sendo que participou do governo Lula entre 2003 e 2006 como ministro da Integração Nacional, que nesse momento, conforme o Bolsonaro deixa bem claro, pode esquecer a integração nacional e na prática ele está fazendo isso mesmo, né? Ora, eu frisei para vocês da importância dessa longa entrevista porque o Glyn ele faz aí, primeiro, um artigo em 22 de abril, né, para a própria Carta Capital, né, o Ciro Gomes aí apostando no antipetismo. Lembre-se que o Glyn e o Ciro Gomes são colegas que escrevem aí na Carta Capital, né, o Ciro Gomes, ele é, portanto, um intelectual orgânico aí do partido, né? É um dos raros casos aí de político que escreve livros, né? E vale lembrar que, segundo as críticas que você tem dentro do próprio PT, o Lula nunca deu muito espaço para que surgissem novas figuras que pudessem brilhar mais do que ele próprio, né? Essa é uma velha reclamação dos próprios petistas, né? Que tem a ver com a vaidade do próprio Lula, que agora está aí com 78 anos e tudo indica que ele próprio será o candidato do partido. Não está definido ainda, mas tudo indica que vai ser isso, né? E, na verdade, nós temos aí, entre Ciro e Lula, duas raposas velhas, né? Dois políticos tradicionais que ambos não abrem espaço para novos políticos, né? Vide aí o fato de começar a brilhar a figura do Boulos, da Manuela, né? O Boulos já falar de ser candidato a governo estadual e os petistas já ficarem preocupados. Então vejam que, uma vez que o político toma a projeção no partido, geralmente não se abre espaço para as novas figuras. Mas, de qualquer maneira, é importante observar os pontos centrais que o Glyn aponta aí no seu artigo, que são bem reveladores. Observem aí. Existe um obstáculo no caminho de Ciro rumo à presidência.
Lula. E, para Ciro, Lula não é apenas o maior obstáculo para o sucesso em 2022, mas é também quem o impediu de realizar essa ambição até hoje. Na primeira candidatura de Ciro à presidência, em 1998, ele disputou o voto anti-FHC com Lula e acabou em terceiro. Em 2002, viu Lula aglutinar a esquerda e ficou em quarto. Em 2010, depois de servir ao governo Lula em vários cargos importantes, acreditava, com bons motivos, que teria o apoio do então presidente, mas foi preterido por Dilma Rousseff. Em 2018, mesmo preso, Lula bloqueou mais uma vez o caminho de Ciro ao apoiar não seu nome, mas o de Fernando Haddad, amargando mais uma vez o terceiro lugar. Mais adiante, Glenn afirma: apesar de ter apoiado Lula e até mesmo o PT e criticado ferozmente o impeachment de Dilma, em um momento em que essa não era uma posição popular, ele viu suas aspirações presidenciais repetidamente sabotadas. E tanto que em 2010 quanto em 2018 foi preterido por candidatos que, na sua visão, eram bem menos experientes e capazes do que ele e, no caso de 2018, com menos chances de vitória. É, portanto, perfeitamente racional que Ciro conclua que, se quer realmente ser presidente, não pode contar com o PT. Na verdade, é o oposto. Ele tem de encontrar uma maneira de superar, ultrapassar ou derrotar o PT. Ele aprendeu a lição de que o Partido dos Trabalhadores não será o veículo que vai levá-lo à presidência. Ao contrário, é um obstáculo. Ciro Gomes agora insiste em usar o termo lulopetismo corrompido, ou seja, enfatizar que o PT tem dois tipos de corrupções. Uma que é o estelionato eleitoral feito aí com a Dilma na segunda eleição, ou seja, assim como o Ciro Gomes fala, né? Assim como o Fernando Henrique, ao se reeleger, praticou um estelionato eleitoral porque simplesmente mudou o rumo do que vinha fazendo até então, e guardadas as devidas proporções, a Dilma também acaba cometendo isso, né? Ou seja, ganha uma eleição apertada do Aécio Neves e aplica o programa do Aécio Neves nesse segundo governo, né? Então, esse é a primeira face desse lulopetismo corrompido, e o segundo é o Caixa 2, né? Caixa 2 que, inclusive, quando o Glenn pergunta, né? Mas o seu marqueteiro aí foi até condenado, né? Foi para a cadeia, e foi mesmo, né? E ele coloca o seguinte, né? Que o João Santana vai dizer que, inclusive quando ele foi no Roda Viva, né? Vocês podem observar lá que o João Santana foi no Roda Viva em 26 de outubro de 2020, né? E vai falar que o Caixa 2 era uma prática generalizada no Brasil e a forma de ele receber o pagamento do PT era através do Caixa 2, né? Ele foi preso, ele e a esposa, depois cumpriram aí uma pena de fevereiro de 2016 a agosto de 2016, depois pagaram as multas, né? Fizeram a delação premiada e foram liberados, né? Então o Ciro Gomes vai dizer que os militantes e o partido acabaram sendo cooptados pela corrupção e cooptados pela prática do neoliberalismo, né? Aquilo que o projeto nacional dele quer combater. Que Lula é agora um personagem, né? O Lula sai da cadeia e fica agora... O trabalho dele é falar que o trabalhador tem que ter direito a picanha, cerveja, viajar, né? Ou seja, no estilo, falando tudo isso na linha do paz e amor, né? E, obviamente, que o Ciro Gomes não vai se prestar a isso. Ou seja, o Ciro Gomes, né, ele fala que enquanto ele assinou 3 pedidos de impeachment, o Lula saiu da cadeia e não assinou nenhum, né? Bom, nós já falamos aqui que o PT, ele simplesmente está visando aí as eleições, claro que o Ciro Gomes também, né? Agora, vale lembrar que no mesmo dia dessa entrevista, a Mônica Bergamo,
da Folha de São Paulo publica um artigo dizendo que o Lula orientou o PT a não mais criticar, deixar o Ciro Gomes falando sozinho, ou seja, não responder às provocações do Ciro Gomes, né? Um último aspecto e que tem a ver com essa ideia do Ciro Gomes que ele não vai ser Ciro Gomes Paz e Amor, é que não só ele fala diretamente e de forma confrontando o Bolsonaro, né? Chamam de cachorro desdentado, de frouxo, que fica ameaçando o povo brasileiro, mas como um cachorro vira-lata, basta bater o pé e sai correndo, né? E que não ele só fala, mas também escreve. Vejam aí que um dia antes da entrevista que ele concedeu ao Glenn, ele escreveu, né, na Carta Capital, que Bolsonaro é uma excrescência humana e política, né, e que na pandemia ele abusou da incompetência e da conduta genocida. E que, portanto, diferentemente do Lula, que quando muito fala pro Bolsonaro ficar calado, não se manifestar, calar a boca, né? A postura do Ciro Gomes ela é bem mais agressiva contra o Bolsonaro. E é assim que ele acha que vai conquistar mais eleitores aí para chegar ao segundo turno. Bem, a gente fica por aqui. Os aspectos econômicos dessa entrevista a gente vai explorar num próximo vídeo, tá? E por enquanto, curtam, dê o joinha aí, deixe seu comentário aqui abaixo e a gente se vê no próximo vídeo tratando das questões econômicas dessa entrevista.